Boa noite, minhas irmãs. Encontro de irmãs e amigas, né? Não sei se vocês perceberam bem o tema, né, do talk da Alê. Quando eu recebi o meu, eu fiquei assim, não, tá errado, né? Isso que o versículo fala. Meu jugo é árido e meu fardo é pesado. Eu lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás. Era um livro sobre perdão. Não indico, tá? Porque às vezes eu falo o livro e o povo, qual é? Não indico não, só tinha uma parte que era muito boa. Mas no livro, o livro era sobre um homem que foi traído pela mulher. E ele escreve o livro sobre perdão, porque ele perdoa a mulher não volta para ele, tá? E um dos capítulos do livro, ele pega o Salmo 23 e escreve assim: a minha mulher é o meu pastor e nada me faltará. Ela me faz repousar em pastos verdejantes. Ela me guia às águas tranquilas. Era um trecho do diário dele. E quando eu li aquilo, eu fiquei assim, não, tira a mulher, não pode. É Jesus, é Deus ali. E quando eu vi o título que as meninas me sugeriram e me mandaram, é a mesma sensação. Não, tira, o jugo, não. O fardo é leve, tira isso. Dá uma angústia, né? Você vê, parece, mudaram a Bíblia, mudaram a palavra, não pode. Mas é exatamente assim como é a nossa vida, né? A gente muitas vezes andamos dessa forma. Eu quero começar lendo Mateus 11, a partir do versículo 28, exatamente onde está essa passagem. Jesus fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem ela está num contexto em Mateus que não é um contexto muito legal. Jesus já curou, operou milagres, testificou, né? Mas as passagens anteriores elas são bem negativas, o contexto é bem negativo. Jesus antes vai falar sobre uma geração que não reage. Toca a música de festa, eles não se alegram. Toca a música de luto, eles não choram. Essa geração não reage. Não adianta o que você faz. Depois Jesus vai falar sobre duas cidades obstinadas. E ele vai dizer o seguinte: teve milagre ali, teve testemunho e as pessoas não se arrependeram. Não houve mudança. Muito parecido com o anterior. E é um contexto tão negativo, mas no meio dessa coisa negativa toda, Jesus dá um suspiro de alegria. Porque às vezes a gente pode estar lendo essa passagem aqui e pode pensar assim, nossa, está dando tudo errado no plano de Deus. Ó, Jesus veio para a terra, ninguém está acreditando, ninguém reage. Até João Batista ficou na dúvida, mandou perguntar para Jesus se ele era ele mesmo que deveria vir ou ter que esperar outro. Mas aí Jesus dá um suspiro e ele fala assim, né? Ó Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas dos sábios e eruditos e revelaste aos pequeninos. Então não está perdido, tá? O jogo ali não está perdido. Deus tem uma estratégia. E aí logo depois vem essa passagem, que ela é muito famosa, né, sobre o jugo. Depois dessa passagem vai ser a passagem do sábado, quando Jesus cura no sábado e ele é totalmente confrontado pelos fariseus, odeiam aquilo ali, né? Mexeu no bezerro de ouro ali dos fariseus e tal, a questão da lei. Então é um contexto, só para dizer para vocês que essa passagem ela vem num contexto muito negativo, muito complexo. Jesus está mostrando como que aquela geração não se arrepende, como ela é obstinada. Jesus está escancarando os religiosos, né? As pessoas que deveriam mostrar a Deus, na verdade, estão mostrando pura religiosidade e colocando fardos pesados sobre as pessoas. Então, o contexto dessa passagem aqui tem muito a ver com religiosidade. Mas, se você não sabe, essa palavra jugo, inclusive, é de onde vem a palavra cônjuge. Olha, que é do jugo, divide o jugo. O jugo era também é chamado de canga, às vezes, né? Era um objeto de madeira que ficava em cima do boi
e normalmente era colocado em 2 bois, para eles levarem a carga. Né? Então, Jesus está falando aqui sobre o jugo e o fardo, né? O objeto que fazia eles levarem, mas também a própria carga, o fardo. E é tão interessante essa passagem, porque eu fico pensando, poxa, Jesus poderia ter dito assim, ó, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque aqui não tem jugo. Não é? Combinaria mais Jesus dizer isso. Não tem jugo, não tem fardo, aqui, ó, aqui é tudo tranquilo. Jesus não fala isso. Algumas interpretações dos versículos vão chamar a atenção, porque esse jugo normalmente era colocado em 2 bois, né, e eles dividiam a carga, levando tudo junto. E, historicamente, eles falam que era comum pegar um boi novo que nunca levou carga, e ele era meio desobediente, aí você colocava ele do lado de um boi que era mais manso e que já era acostumado. Então, equilibrava e ensinava o outro. Não vou gastar muito tempo para falar aqui e dizer que essa passagem tem muito a ver com discipulado. Tem muito a ver com compromisso, responsabilidade e comprometimento. Se tem uma coisa que Jesus é verdadeiro. Ele não nos engana. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ele está dizendo para nós aqui, quer andar comigo? Tem uma jornada, tem um jugo. Tem uma carga a se levar. Jesus não está enganando ninguém aqui. Mas é extremamente paradoxal Jesus fazer um convite, porque esse é um convite para nós hoje. Venham até mim. Vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, porque o meu jugo e o meu fardo é leve. E vocês vão encontrar descanso para a alma. Parece que não combina, né? Jesus, a palavra jugo e fardo não combina com leveza, descanso e alívio para a alma. Mas é isso que Jesus está falando para nós e é isso que é o Evangelho. Vem aqui na jornada comigo. Aqui tem jugo, aqui tem carga, só que ao invés dela te cansar, ela te dá descanso. Como o Evangelho é paradoxal. Jesus está falando aqui para uma geração que era refém de um sistema religioso opressor, que oprimia e cansava as pessoas. Jesus também está falando hoje para nós, vou me permitir essa aplicação para nós, está falando conosco, nós que pegamos cargas que não são nossas. Entramos em discipulados que nos oprimem. Não estou falando de discipulado de igreja não, tá? Estou falando daquilo que a gente escolhe para nos discipular. Quantas vezes eu fiquei refém de vários desejos de comprar, de ter, nossa, porque fulano viaja, não, porque fulano tem aquele carro, e fulano lançou um livro, pode ser as coisas mais lindas do mundo, né? Fulano não sei o quê, fulano não, né? Fulana. Por quê? Porque eu deixei o Instagram me discipular. Eu deixei as redes sociais me discipularem. Eu deixei pessoas que não têm nada para me ensinarem. Eu entrei no jugo de alguém. E eu peguei fardos que não eram meus. Por isso hoje, como foi falado, essa noite vai ser muito mais perguntas, tá? Então vocês têm que vir amanhã. É muito importante. Eu estava falando, é igual, não sei se vocês sabem, a história do Jonathan Edwards, né? Ele começou a pregar sobre o inferno, como nós somos maus, e no outro dia ia ser a pregação do Evangelho da Graça. Então, assim, eu fico pensando, e quem não veio no outro dia, né? Então, vocês têm que vir. As irmãs me garantiram que vai pregar a graça e o Evangelho. Mas hoje já está pregando, não é brincadeira. Então, essa noite eu quero te perguntar e fazer uma reflexão. Quais são os teus fardos? O que está pesando para você? Qual é o teu jugo? Vamos pensar na imagem aí desse boi, trabalhando, servindo alguém. Quem você anda servindo? A quem você prometeu andar junto?
Minhas irmãs, aquilo que não é nosso pesa. Aquilo que não é nosso cansa. Deixa eu te falar outra coisa. Pecado cansa. Pecado pesa. Eu sei que tem muitas coisas lícitas que nós precisamos tirar e mandar embora. Coisas lícitas, coisas boas podem trazer peso, que não são nossas. Mas antes de falar disso, eu preciso falar de uma coisa meio pesada. Eu sei que todo mundo aqui é crente, mas é importante. Pecado pesa. Pecado cansa. Talvez o convite de Jesus para você essa noite não é sobre você abandonar coisas lícitas. Talvez são aquelas coisas ilícitas. Aquilo que é pecado, aquilo que é vício, aquilo que é hábito do inferno. Isso cansa. E várias vezes a gente fala para a terapeuta que a culpa é dos outros. Mas tem pecado. Tem pecado. Tem pecado que precisa ser confessado. Tem pecado que precisa ser abandonado. Jesus nos convida para um estilo de vida onde o nosso trabalho, onde servir a Ele, ser discipulado por Ele, e a jornada da vida cristã tem lá seus pesos, sua cruz, que todo mundo tem que carregar, só que ela é diferente, porque ela traz o alívio da alma. Então, essa noite eu quero te perguntar quais são os pecados, e eu oro para que o Espírito Santo lance luz sobre a sua vida, sobre a sua mente nessa hora. Quais são os vícios que precisam ser abandonados? Mas vamos para as coisas boas também. Quais são os hábitos lícitos que precisam ser abandonados, deixados no caminho? Quais são as mochilas que não eram suas que você pegou? Vocês sabem que eu tenho trabalhado nos últimos anos com curso de gestão de tempo, e ouvindo muitas mulheres e perguntas que a gente recebe dentro do curso. Inclusive, lancei um vídeo aí, não sei se vocês viram, mas a primeira personagem, na verdade, as 3 personagens que eu criei são baseadas nas alunas. E a primeira, que é a perfeccionista e a controladora, é aquela que não sabe dizer não. É um dos maiores problemas que a gente lida na gestão de tempo. Que é, eu não posso dizer não, eu tenho que dizer sim para tudo, eu tenho que carregar tudo. E parece tão bonito para nós que somos cristãs. E às vezes a virtude pode se parecer, o vício pode parecer virtude. Estou trabalhando para todos, mas na verdade eu estou querendo controlar todos. Eu estou querendo ser aplaudida por todos. Então essa noite, eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Espírito Santo, eu oro nessa hora, fala conosco. Pecado pesa e cansa, vícios pesam e cansam, Senhor. Aquilo que não é nosso, aquilo que o Senhor não nos deu para carregar, aquilo que o Senhor não nos chamou, pesa e cansa, Senhor. Pesa e cansa. Eu oro, Espírito Santo, abre os olhos das minhas irmãs nessa hora, para ver as cargas que elas precisam abandonar, largar no caminho. Aquilo que não é teu, aquilo que o Senhor não deu, aquilo que o Senhor não pediu. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos que a Tua palavra afete o nosso coração, nosso dia a dia. Eu sinto também de dizer, irmãs, tem outra coisa que pesa e cansa também. Falta de perdão. Será que existe alguém que você precisa perdoar? Será que existe alguém que você precisa amar ao invés de odiar? Sinto isso muito forte no meu coração essa noite. Perdão, falta de perdão, pesa e cansa. O convite de Jesus para nós é: vinde a mim. Troca o jugo. Troca a carga, e aí você vai ter alívio para a sua alma. E achareis
descanso para a vossa alma. Que o Senhor nos leve a esse lugar. Amém?